Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse dia, um domingo especial em vários sentidos, como nós vamos ver hoje. E eu estou alegre, estou feliz de estar aqui com você novamente. Vem dando certo esse nosso culto virtual, né? Então eu quero convidar você, irmão, para abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1. Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1. Está lá no meio dos profetas menores, lá, antes de Miqueias. Amém? Está escrito: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem no pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Queridos irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade que estava mergulhada no pecado. Não só pela violência da natureza de guerra que tinha aquele povo, mas também pelos seus ídolos e pela baixa moral da cidade e tudo mais. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui no verso 4, que Deus deu uma ordem para Jonas ir lá e dizer: olha, 40 dias e tudo vai ser consumido aí, vai desaparecer, eu vou acabar com isso. Por quê? Porque subiu a presença do Senhor, né? Subiu a presença do Senhor aquele mal que aquela cidade vinha praticando. E Deus encheu a medida de Deus, por assim dizer. Então, o que aconteceu? Quando a mensagem de Jonas foi colocada, né? Vocês conhecem a história de Jonas, não vou aqui me envolver nisso hoje, mas quando Jonas começou a dizer e pregar a palavra, o povo creu, e essa posição subiu até o rei. E o rei, quando entendeu isso, ele tomou uma posição de proclamar um jejum na cidade toda para que Deus pudesse mudar. E mudou. Deus viu a posição daquele povo e houve uma mudança. Deus trouxe perdão, trouxe misericórdia, trouxe livramento para aquele povo e não se arrependeu do mal que disse que ia fazer e não fez. Então, irmãos, o que nós temos hoje? Hoje é um domingo muito especial. Nós estamos em jejum, não é? Um jejum, irmãos, que foi proclamado pelo nosso presidente, o presidente da República. E eu fico assim olha, eu nunca imaginei que nós estaríamos numa posição dessa. Um país, né, um Brasil, que a gente conhece já há tanto tempo, né? E um presidente que venha proclamar um jejum nacional para que Deus tenha misericórdia dessa praga que está aí assolando a nossa nação. Amados irmãos, essa semana, no decorrer dela, o presidente foi visitado por uma junta de pastores onde eles deram a sugestão. Por quê? Porque ele é o principal autoridade sobre a nação. Então, se ele proclama um jejum, isso traz diante de Deus um posicionamento nacional.
É o Brasil agora, na sua autoridade máxima, proclamando o jejum para que haja cura, para que haja libertação, para que haja uma mudança na situação que nós estamos, tanto da praga, da doença, como da praga econômica, da praga de elementos contrários aí, inimigos do povo, subvertendo a ordem e tudo mais. Amados, vamos ter uma oportunidade, né, de falar em jejum hoje. Eu vou aproveitar hoje, que é um assunto que a gente normalmente não aborda, né? Mas eu quero que você que está em jejum hoje, né, atendendo ao convite, atendendo a essa conclamação, a essa convocação, né, eu quero que você entenda um pouco mais sobre o jejum. O que é o jejum, afinal de contas? Além de ser algo incrível quando é proclamado pelo presidente da República, é algo que eu tenho certeza vai trazer uma expectativa no nosso coração. Eu tenho essa expectativa e eu quero que você tenha também uma expectativa. Você não entra num jejum se você não tem uma expectativa de mudança. Quando você entra, você está entrando numa batalha. E nós sabemos que a batalha já está ganha, né, por Jesus Cristo. Então eu quero que você tenha essa expectativa. Você não vai entrar derrotado, não vai entrar desanimado, você não vai entrar... Não, o jejum é algo que é uma coisa tremenda, vitoriosa, é algo que vai mudar a direção das coisas, vai mudar a situação toda, vai colocar diante de Deus um documento de legalidade para que Deus possa agir. Amém? Você entende isso? Então, quando nós falamos em jejum, a jejum o que é? É a abstenção de alimentos, né? Você foi convidado a fazer, faça o jejum como você puder. Deus, nós vamos ver, não está preocupado aqui com a extensão e a dimensão do seu jejum. Deus quer que você tenha o jejum, faça o jejum. Que jejum é esse? É uma abstenção de alimentos para nós nos voltarmos para Deus. Então, o jejum não é passar fome. O jejum é para você buscar a Deus com um sentimento de estar penitente diante de Deus, buscando em humildade, buscando, reconhecendo que Deus é aquela solução que você precisa, que você necessita. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. A observância devida ao jejum. Vamos ler a partir do verso 1. Veja só o que é um jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntando-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contentas e rixas e para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então começa com a situação do povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, ele estava em pecado, estava em transgressão, estava em falta para com Deus. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é quando você não faz aquilo que Deus manda que você faça. Quando a sua vida não está sendo vivida do modo como Deus diz que tem que ser vivida. Então, nesse ponto, irmãos, vamos colocar aqui, o Brasil está nessa situação. Ah, não, mas é o povo lá, são os ímpios? Não são, não. Somos nós também. A igreja também está incluída nessa situação. A igreja também está em falta com o Senhor. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas hoje o que a gente vê na igreja é mais show do que outra coisa. Qual é a diferença entre um culto evangélico e uma reunião aí de sertanejo, aí de um show sertanejo? É a mesma coisa. Tá? É festa do que outra coisa. E é uma situação meio esquisita, né? Mas veja só a situação aqui. Quando Deus diz que esse povo está em transgressão, está em pecado,
Veja o versículo 2: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Então, há aqui uma conotação interessante. As pessoas, o povo, mesmo estando no pecado, eles estão buscando a Deus. Por quê? Porque eles sabem que Deus pode resolver. Mas eles estão buscando de forma errada, de forma incompleta, de forma inadequada. O que eles têm feito? Eles têm feito um jejum que não está dando certo. Eles jejuam, mas não resolvem o problema. Eles jejuam, mas não encontram solução para o problema. O problema não muda, o problema continua. Olha, e que história é essa então? Se eu faço um jejum, já vou na certeza da vitória, em que eu vou, com esse jejum eu vou dar condições para que Deus possa mover a sua mão para trazer livramento, por que não dá certo? Então é uma situação que fica bem confusa. E eles perguntam para Deus: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Nós afligimos a nossa alma e o Senhor não leva em conta? E aí Deus responde, não é? Por que vocês fazem isso e não conseguem resultado? Eis que no dia em que jejuais, vocês cuidam do próprio interesse. Então é um jejum, você fala assim, é passar fome. Você deixa de comer, mas não busca Deus. Você deixa de se alimentar, mas não está contrito na presença do Senhor, orando, invocando o nome do Senhor, profetizando a sua palavra, profetizando a sua bênção, crendo de coração, trazendo dentro do coração uma expectativa. Olha, é agora, Deus vai agir agora, vai cair, os principados e as potestades vão cair diante dos nossos olhos, nós vamos ver a vitória. Tem que haver essa expectativa, não é? Cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, olha, eu estou aqui muito santo, bonitinho, orando e jejuando, certo? Mas os meus funcionários, os meus empregados, né, as pessoas que estão no meu redor, mas eu não sou empresário, eu não tenho nenhum funcionário. Tem sim o camarada da padaria, você vai lá para comprar pão e o cara trabalhou para fazer o pão para você. Você foi lá no açougue lá e tinha lá alguém cortando a carne e pesando para você. E o caixa do supermercado são os seus funcionários, são as pessoas que trabalharam. Então você jejuou, mas exige que você seja atendido em todas estas coisas. É uma situação bastante interessante, não é verdade? Então nós não podemos fazer isso. Se você está em jejum, você vai buscar a Deus e vai reservar aquele tempo do jejum, né, para estar na presença de Deus. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo. O que significa isso? Você está com raiva de alguém, então você faz um jejum para prejudicar o outro, você faz um jejum para estar se sobrepondo ao teu irmão, que é feito do mesmo barro que você. Quando você quer levar vantagem em alguma coisa, né, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Simplesmente não ouve. Então qual é a solução do problema? Né? E aí Deus dá a reta, a direção, o caminho, o norte, para que nós possamos atender para um jejum corretamente. Qual é esse? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? E aqui, irmãos, eu vejo uma situação que eu sempre faço uma comparação desse tipo. E Deus é Pai, não é? E nós somos seus filhos. E eu pergunto a você, como a Bíblia diz, vós que sois maus, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais fará Deus, que é o Pai Celeste, que é o que ama de verdade, completamente. Então veja só uma coisa, qual é o pai que quer que o filho fique humilhado? Vamos supor aqui uma situação em que o filho faz uma malcriação qualquer e o pai só vai ficar satisfeito depois que esse filho se humilhar, se ficar de joelho na frente dele, implorar o perdão com choro e lágrima. Qual é o pai que quer isso? O pai vai ficar satisfeito com isso? Em fazer com que o filho pague uma penitência, pague um preço? Pai nenhum faz isso. Pai pode, quando muito, corrigir. Falar, meu filho, está errado isso, você não vai fazer. E corrigi-lo na medida adequada, na medida do que for preciso. Porém, nunca vai querer humilhar o filho. Nunca vai querer que aquele filho se reduza a uma situação de nada. Não. Pelo contrário, Deus não quer isso. O que Ele quer? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Irmão, aqui entra o jejum verdadeiro.
O jejum verdadeiro, ele fala nas entrelinhas de um relacionamento com Deus. O jejum verdadeiro, irmãos, ele fala nas entrelinhas de um indivíduo que tem uma fé extraordinária em Deus. De um indivíduo que está confiando que Deus vai trazer solução, vai trazer remédio, vai trazer paz, vai trazer uma mudança. Essa é a expectativa do jejum, né? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que você solte as ligaduras da impiedade. O que é a ligadura da impiedade? O que segura o ímpio? Não é? É a incredulidade. Então, quando você vai lá, se você está pregando a palavra, profetizando a palavra, repreendendo o espírito de incredulidade, repreendendo o espírito mentiroso, repreendendo um espírito falso, né? E fazendo com que aquela pessoa, orando por aquela pessoa, para que ela possa ser liberta disso e tenha os seus olhos abertos, as escamas caiam dos seus olhos, que ela veja a glória do Evangelho de Jesus Cristo, que ela possa enxergar o poder de Deus, que ela possa reconhecer a presença de Deus. Irmãos, há algo extraordinário nisso. Que você solte as ligaduras da impiedade, que você desfaça as ataduras da servidão. O que está prendendo as pessoas? Vício, drogas, não é? Maledicência, fofoca, intriga, baixa moral, não é? Todo esse tipo de coisa. Se você quer essa lista completa, vai lá em Gálatas 5, lá que está tudo escrito lá direitinho, todas as obras da carne, não é? Essas são as lutas que nós temos que ter. Se você quer jejuar diante do Senhor, você seja um indivíduo que pregue a moral, que pregue os bons costumes, que pregue a transformação de uma vida, que pregue a palavra que vai trazer uma libertação da servidão. Não é? É uma coisa importante, Gálatas 5:1, não vos submetais de novo a jugo de servidão, porque Cristo já te libertou. Então é pregar essa libertação de Cristo na vida das pessoas. As pessoas, não precisa ninguém dizer para o outro o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Ele simplesmente tem que saber, porque Deus falou no seu coração. Ele vai ser liberto porque Deus está agindo no coração. Deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui que você não venha colocar, né, nenhum peso sobre aquelas pessoas que estão sendo libertas. Que você não ponha carga nenhuma sobre elas. Que você não fique pregando religião. Nós não somos religiosos. Religião é coisa do homem para Deus. É esforço do homem para alcançar Deus. E nós temos Jesus Cristo, que é o esforço de Deus para alcançar o homem. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós dependemos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É Ele a quem servirmos. E não tem julgo nenhum sobre isso, sobre esse assunto. Deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Despedace o jugo, não deixe ninguém ser enganado. Se você percebe que alguém está vivendo uma vida aí subjugado por até mesmo por alguma doutrina, uma falsa doutrina, um ensino errado da palavra, uma interpretação que não confere com o contexto geral da Bíblia, vai lá e fale, despedace o jugo, despedace o jugo. Jesus nos chama para uma vida feliz, abundante, transformada. É isso que Ele quer e nós devemos pregar isso. Porventura não é tão bem que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Ah, irmãos, aqui é uma coisa bem sensível, né? O que a Bíblia diz aqui para você fazer? Repartir. A Bíblia não está dizendo aqui para você formar uma ONG e resolver o problema da humanidade. Se você quiser fazer isso, ótimo. Que Deus abençoe e você consiga realmente fazer e realizar algo fantástico. Porém, o que eu quero dizer aqui, o que o texto está dizendo, é que você deve repartir aquilo que você tem. Então você não fecha os olhos para quem está à tua volta. Não fecha os olhos para quem te serve. Não fecha os olhos para o teu vizinho. Não fecha os olhos para aquela pessoa que tem necessidade. Se você tem e o outro não tem, reparte com aquele que não tem. Não deixe ele passar necessidade, né? Ou seja uma pessoa sensível à necessidade do outro. Consola, ajuda, estende a mão. Né? Eu gosto muito desse aspecto aqui. Não te escondas do teu semelhante. Muitas vezes as pessoas assim vão se esconder. Elas veem uma situação e falam, eu não quero me envolver com isso. E se esconde. Pecado, irmão. É pecado. Você não foi chamado para se esconder. Você foi chamado para ir lá e fazer.
fazer. Não interessa o que o outro vai fazer, você tem que ter essa atitude, amém? Então aí a promessa, vem a palavra de Deus, é algo fantástico. E onde nós podemos pegar e entender isso para a nação brasileira. Se a nação brasileira, mesmo em pecado, se voltar para Deus, buscar ao Senhor, mesmo que de forma errada, mas agora corrigindo a sua atitude, corrigindo a sua maneira de ser, né, buscando a Deus de verdade, vai haver uma cura na nação, vai haver um milagre na nação. É o que está escrito aqui. Então romperá a tua luz como a alva. Então transfere isso daqui, não só para de você, né? Você vai ser uma bênção, você vai romper, né, como a alva. E como é que é romper como a alva? Você segura o nascer do sol? Quem é que segura o nascer do sol? Ele vem pronto, ele ilumina tudo e acabou-se. Não tem, ele vem naquela marcha, né? Aquela marcha cronometrada, vamos dizer. O nascer do sol é fantástico, né? Você parar para ver o sol nascer da escuridão, vence a escuridão, traz a luz, transforma tudo. Tudo à tua volta cria cor, cria vida, cria abundância, é fartura, é alegria, é bênção. Então, irmãos, quando você fizer essas coisas, tiver essa atitude, este tipo de jejum, né? Não estou dizendo aqui que você não faça o jejum de abstenção de alimento, porque ele é muito importante. Veja só, Jesus jejuou 40 dias quando ele foi tentado no deserto. Depois de 40 dias de jejum, ele foi tentado. Então o jejum é uma coisa importante. E o próprio Senhor Jesus falou lá quando desceram do Monte da Transfiguração, estavam no vale com aquele menino endemoniado que se jogava no fogo, ele falou assim, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então o jejum é uma coisa importante. É importante nós buscarmos a Deus despojados do material, abrir mão das nossas necessidades físicas, materiais, para buscar a Deus. É importantíssimo. E aí então vai romper a tua luz pessoal, vai romper a luz da nação. Se a nação se dobrar na presença do Senhor neste dia, e jejuar, e orar, e buscar a Deus, Deus vai ouvir e vai trazer libertação. E a luz desta nação vai brotar como o sol, a luz da alva, como o sol nascendo. Ele vai brotar sem detência. A tua justiça irá adiante de ti. Qual é a tua justiça? A tua justiça é Jesus Cristo. Ele morreu, Ele que deu a sua vida por nós. Ele é a nossa justiça. Jesus é a justiça, justiça de Deus, o justo pelo injusto. Você vai abrir mão dos seus interesses particulares, pessoais, e vai se dar ao próximo. É essa justiça que vai à frente de você e vai à frente da nação, quando ela se preocupar com o desvalido, com o mais fraco, com aquele desamparado, aquele que não tem defesa. Esse daí vai romper adiante dele e vai ser uma bênção. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você já pensou nisso? A glória do Senhor na tua retaguarda, brilhando, 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 proclamando ao mundo o poder de Deus e um povo que anda na presença de Deus, que busca a Deus. Amados irmãos, então clamarás e o Senhor te responderá. Que coisa bonita, né? Se você clamar, Deus vai te responder. A palavra de Deus, em toda a extensão da palavra de Deus, ela fala do relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. De bater um papo, bater uma conversa, e aí o que acontece? Há uma interação, e Deus responde e faz as coisas. Clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, irmãos, já pensou? Imagina essa situação. Não amanhã nem depois, não. Hoje, Deus está dizendo, filho, eis-me aqui, o que é que você precisa? Eu já supri toda a sua necessidade, você já não precisa de mais nada, tudo está suprido, tudo está abençoado, amém? Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso. E aqui é uma tarefa nossa, nós temos a nossa parte a fazer no acordo com Deus, nós temos que tirar do nosso meio, todo jugo. O que está subjugando a tua vida? Tira fora. É um vício? Joga fora, para. É um mau costume? Corrija. É um hábito mal fadado lá que você tem? Deixe de ter. Entrega para o Senhor, ore ao Senhor, renuncia diante de Deus.
Tome uma posição diante do Senhor, mude a sua atitude, mude a atitude, arrependa-se e muda de atitude, converta-se ao caminho do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? E o falar injurioso, não fique proclamando impropérios, xingamentos, né, para o ímpio, para aquele que está aí dominando de uma forma errada, que está te perturbando de alguma maneira. Eu não estou falando do governo, estou falando das pessoas próximas, né? Alguém na tua escola, alguém no trabalho. Então você para de xingar essas pessoas. Todo falar injurioso, para com isso. Por que você pode parar? Porque você é um filho de Deus, você é um santo, um justo, uma nova criatura. Você é uma pessoa que pode fazer isso, amém? Pode fazer. Você tem vitória, você não precisa de nada, você não precisa de um dedo que ameaça, de um dedo que ficar no seu nariz lá, nada disso, não se precisa disso. Porque Deus fala no teu coração e você anda corretamente. Amém? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Já pensou nisso? O seu ponto negativo, o seu ponto fraco vai brilhar como o meio-dia. Vai brilhar como o meio-dia. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa do Senhor. Amém, irmãos? Querido, nós, nesse domingo em que estamos jejuando, juntamente com a nação, eu creio que hoje temos aí muita gente como lá em Nínive, que eles eram idólatras, eram pessoas que buscavam caminhos errados, mas ao mesmo tempo temiam a Deus. Eles sabiam que há um Deus que reina, um Deus único, verdadeiro. E hoje, a nação, não só os evangélicos, mas os católicos e todos aqueles que acreditam num Deus verdadeiro, jejuando hoje, nós cremos que a nossa nação será vitoriosa. A nossa nação vai ser transformada. Amados irmãos, eu hoje cedo estava vendo um vídeo em que o presidente do Paraguai convoca um jejum nacional. Estava vendo Panamá, Guatemala, Costa Rica, todas essas nações aqui da América Latina estão buscando a Deus, buscando uma transformação, uma renúncia para ser vitorioso nessa questão do vírus, na questão econômica, na questão de ter um povo que cresça e que tenha uma situação de vida melhor. Amados, eu creio que nós estamos vivendo um tempo único, que vai ser brilhante, tremendo. O avivamento que a gente está proclamando está aqui hoje. Nesse jejum, quando as pessoas estão aí crendo e buscando a Deus, nós vamos ver realmente um avivamento nessa nação, uma transformação. Então, queridos, nós vamos hoje celebrar a mesa do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós normalmente celebramos a mesa do Senhor nesse dia, participamos da ceia. E o que é a ceia, irmãos? A ceia é um memorial da aliança com Deus. Então, nesse jejum, eu vou dizer a você, eu fiquei muito pensativo se nós íamos tomar a ceia e quebrar o jejum, mas eu creio que não. São detalhes de são menos importância. Nós vamos participar da mesa do Senhor, vamos tomar a ceia, para proclamar que nós cremos em Deus, para proclamar que nós estamos aliançados com Deus e por representatividade, o Brasil está sendo transformado pelo poder de Deus, que o Brasil está aliançado no corpo de Cristo e que o sangue da nova aliança virá sobre o Brasil para trazer uma nova situação. Amém? Então, amados irmãos, vamos orar e consagrar os elementos. Você já preparou aí na sua casa os elementos, estão com eles já prontos. Nós vamos orar por esses elementos, consagrando, e vamos orar pela nação brasileira. Vamos orar pelo presidente, vamos orar pelos governantes que estão ali fazendo o seu melhor para que o Brasil supere essa dificuldade toda. Vamos orar para que os inimigos do Brasil sejam destruídos. Vamos orar e clamar por libertação e repreender todo o principado e potestade do mal, em nome de Jesus. E vamos orar pelo
que essa praga do coronavírus seja extinta do Brasil em nome de Jesus, que ele possa ser eliminado de uma forma mais rápida do que quando entrou aqui, que ele, no crescimento dele não seja rápido, a fuga dele seja rápido, porque nós cremos que Deus está à frente e vai suspender essa praga na nossa nação. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero convidar o César que venha aqui e faça essa oração e consagre os elementos na presença do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti agora, Senhor, esses elementos, o suco da uva, Senhor, e este pão, que significam, que simbolizam, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor. O Teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário, e o Teu sangue que ali foi derramado por nós, para nos dar um renovo de vida, para nos dar algo novo, Senhor, para fazer aliança contigo, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez agora, Senhor, nós nos lembramos disso. Somos agradecidos por tudo isso que o Senhor fez no Teu grande amor por nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, tome o pão, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi dado por nós, que hoje nós cremos que está sendo entregue também pela nação brasileira, para trazer uma libertação. Jesus morreu por causa do nosso pecado. E hoje nós relembramos esse fato e dizemos, olha, esse pão representa a morte do Senhor Jesus pela nação brasileira, para que sejamos libertos de todo esse mal que está nos assolando, em nome de Jesus. Comamos todos, sejamos agradecidos. De igual modo, irmãos, vamos tomar o cálice. O cálice da nova aliança, no meu sangue, foi o que Jesus disse. Jesus derramou o sangue porque todo pacto, toda aliança, para ter valor, tem que ser com sangue. Quando ele deu o seu sangue, ele o fez de uma maneira extraordinária para sempre. Ele foi o sacrifício perfeito, único, verdadeiro, para sempre. E esse cálice que você segura na mão representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, para dar-nos vitória, para nos comprar, para nos trazer em vitória até a presença de Deus, para nos reconciliar com Deus. Então que ao tomarmos esse cálice hoje, também por representatividade, possamos estar ligando o Brasil a Deus. Que Deus possa estar trazendo libertação sobre esta nação de uma maneira poderosa, porque nós cremos, nós temos crido e confiado. E aqui é um exercício de fé, não é uma simpatia, não é uma prática, um rito qualquer. É um ato de fé em que nós proclamamos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a nação brasileira. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos participar todos juntos, bebamos e sejamos agradecidos. Amados irmãos, nós vamos prosseguir o nosso culto, ouvindo agora a oração de intercessão da Sandra. Amém? E eu já volto para trazer sobre vocês a bênção apostólica, para podermos encerrar o culto definitivamente. Eu estou muito feliz pela sua presença, que Deus te abençoe ricamente. Amém? Amém.